Olá, amigo, olá, amiga. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos do tema procedimento. Hoje é uma aula bem mais rápida, porque falaremos apenas do procedimento sumário. Depois, em outro vídeo, eu entro no procedimento sumaríssimo para podermos dar sequência ao nosso estudo. Então, vamos partir para o procedimento sumário, que nós vamos perceber o seguinte: ele é muito parecido, mas muito parecido mesmo com o procedimento ordinário. É um estudo que a gente aproveita para dar uma revisada no estudo do procedimento ordinário e trago aqui para vocês as 4 únicas diferenças entre o procedimento ordinário e também o procedimento sumário. Então vamos colocar aqui aquele nosso querido roteiro de aula na tela para que vocês possam acompanhar com mais facilidade. Procedimento comum sumário, conforme a gente já estudou lá na parte geral de procedimentos, ele é previsto para os casos em que o crime apurado, a infração penal apurada, tem a pena máxima combinada inferior a 4 anos, não abrangendo, no entanto, as infrações consideradas de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, esse é o procedimento sumário. Eu deixei uma ressalva aqui embaixo sobre a remessa do processo pelo juizado, porque é uma regra muito importante prevista lá no artigo 538 do Código de Processo Penal. E o que diz essa regra? Olha, quando o processo for de competência do juizado especial, ou seja, quando ele correr pelo rito sumaríssimo, nós vamos ter a seguinte situação. Em alguns casos, quando a gente estudar o rito sumaríssimo, nós vamos perceber que o processo tem que ser encaminhado para a justiça comum, para o juízo comum, seja pela complexidade da causa, seja pelo fato de o acusado não ter sido localizado e assim ter que ser citado por edital. Nesses casos, determina a lei que o processo seja remetido ao juízo comum. Nesses casos que o processo do juizado especial é remetido para o juízo comum, ao chegar no juízo comum, o procedimento a ser adotado será o rito sumário e não o rito ordinário. Essa é a regra do artigo 538 do Código de Processo Penal que eu circulei aqui para vocês. Perfeito? Então essa já é a primeira ressalva importante que a gente faz acerca do rito sumário. E qual que é o procedimento? Qual que é o rito a ser seguido? Ele tem previsão lá no artigo 531 a 536 do CPP, aplicando, contudo, aquela regra geral, aquele disposto, vamos dar uma consertada aqui no nosso slide para que apareça aí para vocês, aquele disposto nos artigos 395 a 397 do Código de Processo Penal. Aquele microsistema que a gente estudou lá na primeira aula sobre procedimento, que engloba todos os procedimentos. Então ele engloba aquela fase do 395 até o 397 e depois entra no rito próprio do sumário, que é do artigo 531 ao artigo 536. E vejam as fases, como elas são, na verdade, praticamente idênticas às fases do rito ordinário, com algumas pequenas peculiaridades. Começa como? O clássico de todo procedimento, o oferecimento da denúncia ou da queixa. Mas aqui vem a primeira diferença já do rito sumário para o rito ordinário. Qual que é? Aqui é o momento adequado também para o promotor ou querelante apresentar o seu rol de testemunhas. Porém, aqui já há uma diferença quanto ao número de testemunhas que as partes poderão arrolar. Por quê? Lá no procedimento ordinário, a gente vai lembrar que o número era de 8 testemunhas. Aqui no procedimento sumário, o número cai para 5. Então, o promotor de justiça, quando ele oferece a denúncia, o querelante, quando oferece a queixa-crime, ele poderá rolar no máximo 5 testemunhas. Mas lembrando daquela regra importante do procedimento sumário, que também é válida aqui. Esse número de testemunhas prevalece na doutrina e na jurisprudência que esse número é por fato e não por processo. Então, tendo mais de um crime, nós teremos ali a possibilidade de serem enroladas mais que 5 testemunhas. 2 crimes, 10 testemunhas, 3 crimes, 15 testemunhas e assim por diante. E aí vai prosseguir no mesmo caminho, na mesma trilha do procedimento ordinário. Possibilidade de rejeição, recebimento da denúncia. Vamos revisar a rejeição da denúncia. Denúncia inepta, falta de justa causa para o oferecimento da denúncia ou ausência dos pressupostos processuais
e também das condições da ação. Ou recebendo a denúncia mediante decisão que não precisa ter fundamentação exauriente, e aí com o recebimento da denúncia o juiz determina a citação do acusado e a sua intimação para a resposta escrita também aqui no prazo de 10 dias. Aqui o prazo é o mesmo do procedimento ordinário. Na sequência, o acusado irá apresentar a sua resposta escrita. Se ele não quiser responder, terá que ser nomeado defensor dativo, porque essa peça é um documento obrigatório, conforme mencionado lá na aula sobre o rito ordinário, e abre-se aqui também a possibilidade de absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal. Vamos revisar também quais são as hipóteses mesmo de absolvição sumária, vamos lá? Manifesto excludente de ilicitude, manifesto excludente de culpabilidade, o fato evidentemente não constituir crime, ou seja, o fato ser atípico, ou estar extinta a punibilidade do agente. Lembrando que quanto à manifesta causa excludente da culpabilidade, a gente excetua a inimputabilidade penal, porque sendo ela a única causa manifesta de excludente de culpabilidade, o processo deverá seguir até o final, para que lá na frente o juiz prolate a sentença absolutória imprópria com a aplicação de medida de segurança ao acusado, ao sentenciado. Vejam, como eu disse no início da aula, que a gente aproveita o procedimento sumário para dar aquela revisada em conceitos que a gente já havia estudado anteriormente. Não sendo o caso de absolvição sumária, a vida segue, o processo segue, o juiz irá marcar a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, e aqui nós temos a segunda diferença. A primeira diferença, lembram? É lá no rol de testemunhas. Procedimento ordinário máximo de 8, procedimento sumário máximo de 5 testemunhas. Aqui a segunda diferença. Lá no procedimento ordinário, a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ela terá que ser designada no prazo de 60 dias. Aqui não. Aqui no sumário esse prazo é reduzido para 30 dias. Então, nos deparamos aqui com a segunda diferença entre o rito sumário e também o rito ordinário. Então, vamos avançar. Aplica-se aqui também o princípio da concentração, ou seja, reunião de todos os atos possíveis dentro de uma única audiência. Há também a previsão, encerrado ali todos os procedimentos da audiência, oitiva do ofendido. Aí segue o mesmo roteiro do procedimento ordinário. Oitiva do ofendido, inquirição de testemunhas, esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de coisas e pessoas, interrogatório do acusado. E aí passa-se aos debates orais. O juiz determina que as partes apresentem os seus debates orais, e aqui aquilo que eu sempre digo, você tem que chegar pronto na audiência para não passar vergonha. Doutor, o senhor está com a palavra, pois não, 20 minutos para sustentar a sua tese, a sua defesa ou a sua acusação. E aí, se você não está pronto, você vai começar a coçar a cabeça, vai olhar para um lado, olhar para o outro. Excelência, não é possível converter em memoriais? Não, não é, doutor. Não tem nenhuma complexidade, não será possível, até porque estamos também diante do rito sumário. Vai ter que fazer. Então você tem que chegar lá pronto para debater na sua audiência de instrução e julgamento. E aqui no procedimento sumário, não existe a previsão de requerimento de diligências. Lembram que lá no rito ordinário nós temos a fase do artigo 402, que se surgir alguma diligência, algum ato a ser melhor apurado, que tenha ocorrido ali no curso da instrução processual, as partes, ou até mesmo o juiz de ofício, podem requerer ou o juiz determinar a realização de diligências complementares, e aí depois converte-se os debates em memoriais escritos. Aqui no sumário, não há previsão desse requerimento, dessa fase de diligências. Contudo, entretanto, todavia, com base no princípio da verdade real, doutrina e jurisprudência admitem de forma tranquila que não há nenhum impedimento para que, surgindo a necessidade de realização de diligências, as partes podem requerer e o juiz pode determinar, deferir ou determinar essas diligências de ofício, tal como ocorre no rito ordinário. Então percebam, aqui nós encontramos a terceira diferença do rito sumário para o ordinário. Revisando, a primeira diferença, número de testemunhas. Segunda diferença, prazo para designação da audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Terceira diferença, não há previsão expressa para requerimento de diligência. Mas essa terceira diferença é uma diferença que na prática também não surte nenhum efeito. Por quê? Porque doutrina e jurisprudência admitem, com base no princípio da verdade real, que possa ser realizada também essa fase de diligência. Então vamos avançar. E aí vem a quarta diferença.
não há previsão expressa para a substituição das alegações finais orais por memoriais. No rito sumário, não há previsão expressa de substituição das alegações finais orais, os debates, por memoriais. Lembre-se que lá no rito ordinário, se nós tivermos uma pluralidade de acusados, o juiz pode determinar, vamos arrumar esse slide aqui, o juiz poderá determinar a conversão dos debates em memoriais e também se a causa for muito complexa, o juiz também pode converter esses debates em memoriais. Aqui no procedimento sumário não há essa previsão. Não existe essa previsão de conversão dos debates em memoriais. Mas aqui a gente vai aplicar a mesma regra da questão referente ao pedido de diligências. O que a doutrina de jurisprudência admite aqui? Olha, nada impede que se mesmo estando no procedimento sumário, se a causa for complexa, ou se o número de acusados for muito grande, ou seja, se estivermos diante de uma circunstância que inviabilize a realização dos debates orais, nada impede que mesmo no procedimento sumário, o juiz converta esses debates em memoriais. Então, assim como o requerimento de diligências é uma diferença do sumário para o ordinário, mas é uma diferença para ser cobrado na sua prova, na teoria, que na prática não tem tanta relevância assim. Então, recapitulando, procedimento sumário, nós temos as mesmas regras do procedimento ordinário, basicamente. Do que temos que anotar de mais importante do procedimento sumário? Primeiro ponto, se o processo vier do juizado especial, pelas regras que a gente já vai mencionar, nós teremos aqui a seguinte situação: esse processo terá que seguir na justiça comum o rito sumário e não o rito ordinário. Outra diferença, número de testemunhas, no ordinário 8, no sumário 5. Segunda diferença, na verdade, o prazo para a designação da audiência. Lá no ordinário nós temos o prazo de 60 dias. No sumário temos o prazo de 30. E as duas últimas diferenças apenas teóricas, que na prática a doutrina admite que essas questões podem ser aplicadas de forma idêntica, tanto no sumário quanto no ordinário, é a questão referente à conversão do julgamento em diligências e também a conversão dos debates orais em memoriais. Essas são as 4 diferenças. Portanto, vou voltar na tela aqui para que vocês possam visualizar de forma mais clara. Aqui embaixo que eu marquei de amarelo aqui para vocês, nesse trecho aqui, para que vocês possam ver com maior clareza. Há também a aplicação do princípio da identidade física do juiz aqui no rito sumário, ou seja, em regra, o juiz que presidiu a audiência de instrução será o mesmo juiz que irá proferir a sentença. Então, amigos, essas eram as regras importantes que eu tinha para trazer para vocês aqui no procedimento sumário. Como eu disse, é uma aula um pouco mais curta, que a gente aproveita, na verdade, para revisar conceitos do procedimento ordinário e dos procedimentos em geral, e apresentar, principalmente a vocês também, as peculiaridades, as poucas peculiaridades envolvendo o procedimento sumário, e depois, na próxima aula, a gente dá sequência ao nosso estudo de procedimento, tratando aí sim do procedimento sumaríssimo e todas as suas fases previstas lá na Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Era isso nesse vídeo, amigos. Um grande abraço e muito obrigado pela companhia.